Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 553 e minguando até 737 dias, 20 de junho de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo, é importante, ok? Blog diário de 553, Os quatro planos espirituais das palavras, parte 21, Consciência do corpo, parte 3, né? Eu sempre deixo na descrição do vídeo, né? Um blog que antecedem a esse, um blog que antecipe a esse, para que vocês possam ter praticidade para acompanhar tudo que está sendo dito dentro do blog diário. Isto é muito importante para que vocês possam fazer o trabalho de conscientização, ok? Também deixo uma referência desse título, né? E deixo a abertura deste subtítulo e também uma referência deste subtítulo, ok? Uma referência. Fazendo isso para que vocês possam ter praticidade, esse é os meus hábitos, certo? Eu sempre escolho uma referência do título ou do subtítulo, né? Que hoje eu estou produzindo o título e o subtítulo junto. Este blog diário em específico com esse título, os quatro planos espirituais das palavras, eu tô produzindo ele com título e subtítulo. Por quê? Os quatro planos espirituais, falando especificamente desses quatro planos espirituais separadamente, né? E por isso eu dividi eles em subtítulos. Eu estou dividindo esses quatro planos espirituais eh, em quatro subtítulos, né, para especificar esses quatro planos espirituais. Depois, em seguida, eu vou sair, né, desses quatro planos espirituais e vou produzir outro subtítulo com esses mesmos títulos, ok? Porque aí os quatro planos espirituais da palavra, dando um início, a abertura desse título, com os quatro planos espirituais, que é a consciência da palavra, né? A consciência da vida, e a consciência do corpo, e a consciência do relacionamento social. Consciência do relacionamento social é a glória de um corpo comum, certo? E que hoje ele vem transformado em anticristo. Tudo que está sendo dito é de fácil compreensão para que vocês possam compreender isso, certo? Não tire conclusões precipitadas, veja o que fora dito nos outros últimos blogs. Eu estou no 553 deste blog diário e vou chegar até 1.290 blogs diários produzidos, certo? Até minguando esse dia, até minguando esses blogs diários, ok? E esse blog diário vai minguar até 700, até mais 737 dias, até o fim dessa noite milenar. Cada ideia, cada ideologia, todas as coisas que eu estou apresentando representam em ideologia uma simbologia, né, de tudo aquilo que está sendo dito, assim como as suas Bíblias significativa, ela é simbólica, né? Não tem nada de uma coisa que você possa dizer, isso aqui é dessa forma que funciona. Não, é tudo Bíblia significativa, ela ganha uma significação. Ela não tem essa nossa realidade do relacionamento social, aquilo que poderia
deveria ser. E é muito comum as pessoas transformar o Cristo em Jesus do relacionamento social. O Jesus do relacionamento social é aquilo que eu entendo, né, de uma coisa e outra dentro da sociedade, desse mundo globalizado, gerando contradição, religião, né, formando várias coisas negadas dentro da sociedade. Entenda isso de todas as formas, ok? Vamos entrar então neste subtítulo, né? A consciência do corpo, né? E eu sempre tenho por hábito fazer 4 blogs diários com expressão livre. Depois de 4 blogs diários com expressão livre, eu venho fazendo a leitura corrida desses últimos 4 blogs que foram produzidos, certo? Em quatro blogs, eu faço a expressão livre e, por último, o quarto e o último blog, entre 4 e 4 blogs, eu faço uma expressão, eu faço uma leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Esse é um hábito que eu tenho para que vocês possam ter consciência, ok? Quando eu estou fazendo a leitura corrida, ela é muito bom para que vocês possam compreender tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs. Isso fica muito relativo em vossas consciências. Vocês fazem as suas interpretações, tire as suas conclusões, certo? Daquilo que vocês estão vivendo dentro da sociedade. A expressão livre, ela vem muito do meu ponto de vista. Quando eu faço a leitura corrida, vocês podem ter os seus próprios pontos de vista e de ver, é assim mesmo, né? Entendi. Aí, né, se vocês têm a consciência, né, vocês vão entender tudo que está sendo dito, ok? Eu peço a vocês que se inscrevam no canal, somente é para aquelas pessoas que estão entendidas, né? Não faça isso se vocês não estiver compreendendo o que está sendo dito, não precisa você sinalizar, não precisa você se inscrever, não precisa de você fazer nada, ok? Entenda isso. Isso só vai ser bom quando você ter uma consciência daquilo que você está relacionando. Tirando isso, vocês não precisa relacionar nada nas suas consciências, não precisa. Se você não entendeu, não está entendendo nada, não há necessidade que vocês façam alguma coisa para, né, melhorar a vida dos outros sem que você possa melhorar. Não há uma resolutividade nisso. Primeiro você busca se conscientizar naquilo que você é, naquilo que você quer relacionar à sua sociedade, aí depois vocês tiram a conclusão. Não faça isso somente pelo interesse de ganhar dinheiro, ok? Dinheiro, essas coisas, certo? Sem o conhecimento, ela não traz paz, não traz alegria. É certo que a gente, essas coisas que a gente sentimos necessidade, ela é um relacionamento, ela não é amor, certo? Então, se ela é um relacionamento, se você não tem consciência naquilo que você está ouvindo deste blog diário, não precisa de vocês relacionar nada. Entenda isso? Vamos então fazer a expressão livre deste blog diário. Se vocês não viram os blogs anteriores, vejam. Tudo é uma continuidade, certo? Para que nós possamos entrar neste blog diário. Então vamos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação Cristo e tudo aquilo que é dimensão social, aquilo que já tem dentro da sociedade. Vamos lá. A consciência da vida pode explicar quando o corpo tem uma relatividade com o tempo presente, mas o passado não pode dar uma relatividade com este tempo presente, pois quando este não for uma consciência, vai ser apenas uma imagem deste nosso corpo presente e que no tempo presente ele deixa de ser uma imagem para se tornar uma consciência para este corpo e que seja emocional. Pois a vida é uma consciência que se move a matéria, de forma que a matéria não pode mover a consciência. E se a matéria mover, vai mover por uma coisa que já esteja negado, dando a referência de uma imagem e não de uma consciência. E isto se torna as coisas mais obsessivas em vossas realização. Isto explica que o passado não dá uma relatividade com o presente quando se tratando de um corpo emocional, pois
a relatividade do corpo é a vida, e a vida é o presente deste corpo, sendo que a consciência, sim, esta mesmo dá uma relatividade com este corpo presente, isto sim, por causa deste corpo e que seja emocional. Este contexto a gente pode trabalhar nele com diversidade, né, e começarmos a compreender, né, porque há muita contradição sobre aquilo que nós desejamos, sobre aquilo que nós queremos, porque a gente não conseguimos nos relacionar, fazer uma relatividade com aquilo que nós somos presente, né, nessa relatividade. Automaticamente a gente estão relacionando o futuro ou estão relacionando o passado de forma que, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, né? E às vezes o futuro, eu vou fazer isso para dar certo nisso e aquilo. Ou seja, ansiedade, quando se trata do futuro, a gente falamos de ansiedade, você fica precipitado, você fica ansioso. Quando falamos do passado, a gente vamos começar a remoer aquilo que nós queríamos fazer e não fizemos, certo? Ou seja, tudo que você tem é o presente, é a realidade. Faz dessa realidade, desse corpo emocional uma consciência, e dessa consciência você dá uma relatividade a esse seu corpo, certo? O passado e o futuro, ele não pode interferir no presente. É isso que o contexto está dizendo, resumindo tudo. Agora vamos por parte, ok? Se vocês não viram um blog anterior, vai lá e vejam para que vocês possam dar continuidade nesse blog aqui de 553. Vai lá, porque tudo que eu faço dentro do blog diário é uma continuidade para que vocês possam compreender mais, né, com mais relatividade, com mais consciência, com mais precisão. Vamos então fazer a leitura, fazer parte de fazer a ler parte do contexto e vamos nos expressar por parte do contexto. Eu sempre tenho por hábito ler um contexto inteiro, e depois eu leio parte e vou me expressando por parte, ok? Entenda isso, faz esse trabalho de conscientização em vossas consciências. A consciência da vida pode explicar quando o corpo tem uma relatividade com o tempo presente, mas o passado não pode dar uma relatividade com este tempo presente. Ok. Quando a gente falamos de vida, é uma presença. Por que que você entenda que é uma presença? Porque, entenda, por exemplo, você está, neste exato momento, você tem uma relatividade junto com o seu corpo, a sua consciência interior junto com o seu corpo. Então, essa relatividade da sua consciência, do seu consciência interior junto com o seu corpo, é uma relatividade presente. Tudo que eu disser neste exato momento vai representar este exato momento. Nada no futuro, nada no passado. É agora que eu estou me expressando sobre isso. Isso explica a vida. A vida não é uma vida, ela é uma consciência deste corpo presente. Ela é uma consciência desse corpo presente, certo? A vida é uma consciência deste corpo. E é por isso que esta consciência em relatividade com o seu corpo, ela forma vida, ela forma a vida, né? E por isso você pode produzir palavra. A palavra da vida no interior do corpo e depois para fora vai ser tudo aquilo que nós manifestamos, tudo aquilo que nós expressamos, que é a glória de um corpo comum. Quando é uma relatividade, quando é uma realidade. Tirando disso, essa glória de um corpo comum vai ficar negada. Se você estiver remoendo o passado, vai ficar uma imagem. Se você estiver ansiedade demais para ter alguma coisa, você vai ficar criando uma imagem para esse presente. Para você ter uma relatividade consciente e bem orientada, vocês têm que estar naquele exato momento, relacionando aquilo que você quer naquele exato momento. Isso representa a vida consciente deste corpo emocional, ok? Então aqui vamos voltar aqui, vamos para ver aqui. Eu expliquei a vida, a consciência da vida pode explicar quando o corpo tem uma relatividade com o tempo presente. Explicado isso,
Mas o passado não pode dar uma relatividade com este tempo presente. Por que que o passado não pode dar uma relatividade com este tempo presente? Porque são coisas que já passou. Nós estamos, nesse momento, representando esse exato momento. E todos os nossos corpos ficam assim. Eu já expliquei essa relatividade do tempo do corpo emocional presente, eu já expliquei isso de várias formas dentro do blog diário. Tem várias expressões atrás que explica a relatividade desse corpo emocional com o tempo, certo? Por exemplo, hoje, por exemplo, eu estou aqui, amanhã eu posso estar morto, né, daqui a um segundo. Isso explica a relatividade do corpo emocional junto com o tempo, ok? É só para que vocês compreender. Tudo pode mudar em questão de segundo. Então, a presença é uma relatividade do tempo, certo? É uma relatividade do tempo. Quando a gente estamos junto ao nosso corpo emocional. O corpo emocional ele vai ficar exposto ao tempo e ele vai se perdendo no tempo de acordo com aquilo que nós vamos relacionando, né, de uma coisa ou outra, daquilo que nós vamos ganhando idade, nós vamos se perdendo deste corpo emocional, ele vai se envelhecendo, certo? Se existe várias formas de você compreender, essa é uma das formas, ok? Que é mais natural, né? Você deixar o seu corpo se perder no tempo, na forma natural, não tem violência, não tem agressão, não tem atos consequentes, não tem nada. Então, eles estão envelhecendo naturalmente, está vivendo, ele está dando a relatividade dessa presença desse corpo emocional junto com o tempo, está respeitando esse ciclo do corpo emocional de estar envelhecendo, ok? Pois quando este não for uma consciência, vai ser apenas uma imagem deste corpo presente, certo? Pois quando este não for uma consciência, vai ser apenas uma imagem deste nosso corpo presente. Ou seja, a consciência ele vai representar aquilo que eu estou interagindo junto com o meu corpo emocional. O meu corpo emocional ele está no tempo. Eu tenho uma consciência sobre aquilo que eu estou relacionando, que eu estou dando uma relatividade, seja para o corpo emocional, seja para um ato objetivo, né? Aquilo que eu quero, planos objetivos, aquilo que eu quero para mim, né? Conquistar dentro da sociedade. Existem várias formas de você entender isso de várias formas, ok? Aí você entenda, se você não tem consciência por nada que você está fazendo, você está se perdido desse corpo emocional, você está perdido. Tanto o seu corpo, se você não tiver consciência de nada, tanto o seu corpo, tanto a sua consciência vai estar perdido. Você vai ficar que nem a marionete da sociedade. As pessoas, não sei o que que eu faço. Aí a pessoa vai te dar a tarefa dela para você fazer, porque você não tem consciência naquilo que você quer, não sabe nada. Aí então você vai passar a fazer a tarefa do outro aí, né? Me serve aqui, né, os atos emocionais, vem para uma comunidade religiosa, você vai, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai ficar marionete da sociedade, vai ficar se movendo, ok? Por vontade dos outros, certo? Não pela sua própria vontade, ok? Entenda isso. E que no tempo presente ele deixa de ser uma imagem para se tornar uma consciência para este corpo e que seja emocional. Se nós estamos com essa consciência habitado nesse tempo presente, olha, se eu tenho consciência em tudo que eu estou relacionando, aquilo que eu estou dando de relatividade a outro corpo, então eu tenho a consciência dessa presença desse meu corpo, dessa minha relatividade, dessa minha consciência, certo? Aí eu não estou querendo saber do passado, não quero saber do futuro, eu quero saber de estar relacionando e me expressando, representando este exato momento, certo? Isso representa que a sua consciência está habitado, que você sabe o que quer, sabe o que possa fazer ao seu relacionamento social, sabe aquilo que você possa fazer a Deus, ok? Geralmente, quando você relaciona as coisas de Deus, né, você, no tempo de Guerra Fria, ela ganha muito uma contradição, né, porque às vezes, no tempo hoje, nós não conseguimos nos realizar. Então, essa ideia de nos fazer a nossa vontade
ela não fica realizada hoje. Às vezes, nos planos evolutivos, a gente cria uma relatividade diferente daquilo que nós possamos nos realizar, fazendo a vontade de Cristo de uma forma que nós não conseguimos nos realizar de determinada situação, né? E apresentando, eu vou deixar algumas coisas para fazer para mim estar presente num trabalho social. O que eu quero dizer? Muitos atos que são missionários, que têm consciência naquilo que eles estão fazendo, eles não para eles ter uma relatividade daquilo que eles consideram, correto, eles não faria, o que eles fazem para que eles possa, se realizar. Mas quando não se trata da relatividade de um atos pessoal, dos seus interesses próprios, então eles vai começar a servir a sociedade por uma relatividade automaticamente o que nós podemos dizer estranha. Essa estranheza, ela muitas das vezes, ela ganha uma realização com Deus, não com aquilo que nós entendemos que é bom para nós viver, ok? Entenda isso, ok? Mas no final tudo é um trabalho, é uma missão que as pessoas se dispõem a fazer, certo? Quando a gente temos consciência e a relatividade desse corpo, sabemos que nós estamos relacionando, tudo fica bom, tudo fica saudável, ok? O ruim mesmo é quando a gente não sabemos o que fazemos e fica nos permitindo ser manipulado por outras consciências intencionais que estão se movendo de forma equivocada dentro da sociedade pelos seus interesses próprios, ok? Pois a vida é uma consciência que se move à matéria, de forma que a matéria não pode mover a consciência. A vida é uma consciência que move a matéria. A vida é uma consciência que move a matéria. O nosso espírito é ele que move o nosso corpo, certo? Certo? É o nosso espírito, é ele que move o nosso corpo, mas o nosso corpo, ele não pode mover a nossa consciência. Ele não pode mover a nossa consciência. Não pode. O nosso corpo não move a nossa consciência. Nossa consciência é que move o nosso corpo. Entenda isso. Quando você tiver a consciência disso, vocês vai compreender muitas coisas. Hoje eu vejo dentro da sociedade como é que as pessoas hoje buscam a prova que ela está ativando a consciência dela. Uma terapia muito boa que eu vejo hoje em dia dentro da sociedade, as pessoas entrando em banheira de água fria. Automaticamente o nosso corpo ele ganha uma relatividade ao contrário da nossa consciência. Se nosso corpo ganha uma relatividade ao contrário da nossa consciência, o nosso corpo ele vai impedir que a nossa consciência evolua. Se você, conseguir, mandar no seu corpo, mostrar força para ele, né, a sua consciência ela vai aparecer mais, ela vai dar uma expansão, certo? E você vai a sua consciência espiritual vai demonstrar que você está no domínio. Geralmente não há necessidade de fazer essas terapia, mas no tempo de Guerra Fria é muito bom a gente fazer terapias emocionais, compreender a particularidade do que aquilo que é emocional e compreender a particularidade daquilo que é consciência espiritual. A consciência espiritual é ela que move o nosso corpo. Se você se covardar ao ponto de se manifestar mais essa nossa consciência emocional, então a sua consciência espiritual ela vai ficar apagada. Automaticamente, o seu corpo ele vai mover a sua consciência. Isso ideologicamente falando, porque não há possibilidade de isso acontecer. Mas quando o corpo emocional está muito astuto, querendo fazer somente aquilo que interessa a ele, somente aquilo que é a vontade dele, ele não consegue evoluir essa consciência espiritual que está no interior. Então, essas terapia, ela é muito explicativa. As pessoas que têm força de fazer esse tipo de terapia, é muito significativo, ok? No tempo de hoje, que a Guerra Fria é muito significativo. Isso ajuda você a se livrar da depressão, porque a depressão ela vem pelos nossos corpos emocionais, né? Várias formas de você
compreender isso. De forma que é a consciência que fica se diminuindo dentro de nós, né. Ela não evolui. Quando o nosso corpo ele fica mandando em nossa consciência, entre aspas, então ele fica a nossa consciência ele fica diminuindo. Se vê aí, qualquer pessoas que enfrenta ou tem uma consciência esplendosa espiritualmente, os seus corpos fica muito protegido, seu corpo emocional fica muito protegido dessas guerra fria, dessas coisas que vêm, relacionando dentro da sociedade. É só para que vocês compreender que a relatividade do corpo emocional, quando ela cria quando ela cria dependência, ela vai deixar o seu corpo, ela vai deixar a sua consciência espiritual bem apagado, certo? De forma que a nossa consciência espiritual que habita no nosso interior, ela tem por obrigação ser dependente desse corpo emocional, independente desse corpo emocional. Se você criou uma ideia independente desse corpo emocional, você ganhou uma consciência espiritual, você ganhou uma explosão acima desses seus atos emocionais. Aí você não vai brigar com as pessoas, você não vai aceitar a provocação das pessoas, você não vai ficar se martirizando por causa de sentimento de outras pessoas, você vai entender que toda a sociedade é vítima, que todos é vítima, e você vai ganhar uma consciência sobre tudo isso, que o seu corpo emocional mesmo pode estar criando um problema para você, porque é ele que cria esses interesses, faça a minha vontade, isso que faz com que você entra em crise, que você cria algo para o seu relacionamento social, para que você possa ter benefício emocionalmente. Esses benefícios, eles, né, é muito delicado, não tem relatividade com outro corpo, ele fica cego, cego, cego de tudo, os seus olhos ficam vendados para aquilo que é consciência, para aquilo que é razão, para aquilo que é espiritualidade, ok? Muitas das vezes, quando as pessoas ela têm muita consciência, ela opta por ter prejuízos emocionais para que a consciência dela se volte, para que a consciência dela se fortalece. Mas, ao contrário disso, as pessoas que querem ter benefício emocional, então a consciência dele fica fraco, ok? Às vezes, muito tempo atrás, eu tinha uma expressão, né, vou ver que eu sempre diria o seguinte, eh aonde que está a fortaleza dos fortes, né, enquanto os fracos existirem, os fortes eles reinarão. Os fortes é uma consciência espiritual, né, daquilo que fora evoluído acima desses nossos corpos emocionais, certo? Não significa que a gente não tenha que nos realizar, porque é esse corpo que dá para nós a relatividade, a glória de um corpo comum, é ele que dá. Mas no tempo de Guerra Fria, isso fica muito complexo, fica uma coisa desequilibrada dentro da sociedade. É só para que vocês entenderem. E se a matéria mover, vai se mover por uma causa que já esteja negado, dando a referência de uma imagem e não de uma consciência. Isso torna as coisas mais obsessiva em vossas realização, né? Só complementando tudo aquilo que eu já tenho explicado, muito bem explicado essa aí, né? Quando esse corpo nosso move a nossa consciência, né, ele vai ganhar uma obsessividade, né, uma impulsividade, vai relacionar tudo aquilo, faça a minha vontade, o corpo vai estar falando, aí perdendo a razão, perdendo essas consciência, aquilo que você poderia ter, ok? Isto explica que o passado não pode dar uma relatividade com o presente quando se tratando de um corpo emocional, né? Por que que eu digo que o passado não pode dar uma relatividade com o presente? Muita gente vai buscar solução no passado, né? Isso pode ser bom quando você entenda aquilo que é consciência para você, certo? Porque nossa consciência ela veio de um passado muito distante de tudo aquilo que Deus vier a ter criado. Agora entenda que complexidade que seja. Por exemplo, eu caí numa pirâmide, certo? Eu fui vítima dessa pirâmide.
Aí eu estou superando, né, controlando as minhas finanças, tudo de novo, mas eu fico ali voltando aquele passado. A raiva, "Ai, sou aquela pessoa que me fez eu vítima, eu preciso encontrar com ele de qualquer forma". Isso tudo são corpos emocionais, são coisas emocionais que nós estamos nos revoltando, deixando de viver essa relatividade dessa nossa consciência, dando essa relatividade para tentar consertar alguma coisa lá no passado, aquilo que você poderia ter benefício emocionalmente. Entenda que tudo isso que você está questionando são coisas emocionalmente, né. "Ah, se fosse o presidente tal, se fosse esse governo não seria assim". Não é nada disso. É os nossos presentes que dá uma relatividade para esse nosso corpo emocional. Não é aquilo que você poderia consertar no passado emocionalmente. A nossa consciência, sim, ela vem de uma origem, ela é totalmente espiritual, mas ela vem para habitar num tempo presente consciente, ganhando uma relatividade. Eu posso passar por um processo e ganhar uma experiência e evoluir a minha consciência acima das minhas dificuldades emocionais? Sim, evidentemente sim que eu posso, mas eu não posso ficar com o meu corpo emocional preso no passado. O corpo emocional é a relatividade do tempo. O que for perdido no tempo, o conjunto vai ficar para lá. Então nós vamos ganhar uma relatividade com esse tempo presente. É interessante vocês entender isso, certo? Eu vejo muita gente questionando o que ele poderia ter, né, questionando: "Ah, se eu tivesse estudado, se eu tivesse feito isso". Não, você pode ter 60 anos aqui dentro dessa relatividade agora, você está com 60 anos agora, você pode fazer ainda o que você quiser, certo? Certo? Você cuidou da sua saúde, seu corpo está saudável, né, você não fez nada demais, então você está saudável ainda, tranquilo. Cuidou do seu corpo está forte, resistente, você pode viver mais 30 anos pela frente, pode fazer uma faculdade, ainda pode exercer, trabalho, né, fazer o trabalho aquilo que você sempre queria, pode fazer. Então tudo que fica no tempo representando esses nossos atos emocionais são coisa perdida, não tenta resgatar isso que está no passado, se tratando do corpo emocional. Porque a nossa consciência, ela é uma origem, ela é uma espiritualidade. E é essa consciência que estava dando uma relatividade na linha do tempo passada, onde eu tive uma frustração, ela que está evoluindo, a mesma consciência está evoluindo a minha consciência desse corpo presente. É a minha consciência que está evoluindo esse corpo presente. Automaticamente, é a minha consciência que está evoluindo o meu corpo presente, dando uma relatividade deste momento agora, retratando tudo, né, observando mais as coisas, aquilo que está movendo dentro da sociedade e, né, de uma certa forma, o que que acontece? Quando você tem uma consciência que mande no seu corpo, você fica, ausente desse relatividade do tempo junto com o corpo emocional, porque você entende que você é uma consciência, então você olha para trás e vê que tudo foi uma experiência, tudo foi uma coisa boa. Eu evoluí, eu ganhei consciência, eu pude me expressar sobre isso, eu pude explicar sobre isso, eu pude trazer consciência. Então, eu não perdi nada, eu vejo que eu ganhei, porque eu permiti a minha consciência dar uma relatividade para esse corpo presente, para que eu possa ter nova realização. Eu não fiquei preso com o meu corpo emocional no passado, certo? Existe várias formas de entender isso. O que que muitas das vezes cria os atos religiosos hoje? É exatamente sobre isso que eu estou dizendo agora. Por exemplo, Emanuel ficou preso no tempo. Emanuel foi sacrificado? Beleza, foi sacrificado. Então, a maioria das pessoas prenderam Emanuel no tempo, certo? E deu para ele uma consciência emocional, uma relatividade de uma consciência emocional. Então, aquilo que era espiritualidade passou a ser uma relatividade, do passado, o corpo de Emanuel ficou preso no passado para algumas inconsciências.
para algumas inconsciências eles perdeu. E de forma em que a Bíblia é significativa, ele vai gerar muita contradição sobre 3 dias e sobre 3 milênios, e, né, que 3 milênios é um trabalho de conscientização sobre sobre o juízo de Deus que ele vai vir, está sendo aplicado dentro do Cristo. Aí o corpo emocional, né, viu 3 dias, ressuscitou com 3 dias o corpo emocional. Mas para Deus continuou sendo espiritualidade. Mas para os corpos inocentes, eles começaram a relacionar aquela emoção, aquela consciência emocional. Então, Emmanuel ficou preso no tempo e a cada uma das pessoas começou a criar uma relatividade de vossos corpos emocionais. E as suas consciências nesse tempo não pôde evoluir. Vê aí, muita gente não evoluiu as suas consciências, ficou preso, né, manipulando as pessoas, se permitindo ser manipulado por uma necessidade de uma coisa e outra, lamentando sobre aquilo que ele viveu no passado, né, sobre o seu corpo emocional, né, não permitindo a sua consciência evoluir nem para o passado, nem para o presente, nem para o futuro, porque os seus corpos emocionais estão ativos por uma coisa que eles mesmos estão negando. Vê aí, Deus de quando Deus vai aprovar sacrifício de corpo vivo para não aprova, né? Pode fazer um trabalho social, uma coisa acima disso? Pode, né? Porque para a unificação, levar todos os juízes, né? Fala, não seja mais inocente, né? Respeite os espaços dos seus irmãos, não faça isso. Dá uma advertência de uma vez para acabar com essa bagunça toda, né? O que, igual tem dito, antigamente, Satanás, ele se sentava no trono de Deus com corpos emocionais, sentindo esse corpo. As melhores mulheres era deles, né, por exemplo, né, os melhores reinos era deles, eles que poderia ter mais fazenda, mais dinheiro. É certo que deste meio de relatividade sobre os poderes existia ganância ambas partes, né, mas existe aquela ganância onde as pessoas que teriam consciência em um reino, um futuro, um reino bom que Deus poderia estar exercendo, ou ter uma autoridade, sei lá, é só para que vocês entendam. Pois a relatividade do corpo é a vida e a vida é o presente deste corpo. Sendo que a consciência, sim, esta mesmo dá a relatividade com este corpo presente, né? Isto sim, por causa deste corpo e que seja emocional. Muito interessante isso, né? Bem especificado, bem, sabe, bem bom. Eu amei essa forma de conscientização, você explicando o que, que é consciência, que a consciência ela sempre permite você dar uma relatividade com esse corpo presente para você evoluir a sua consciência junto com o corpo, você se permitir, certo? É muito explicativo isso, vê aí como é que é interessante. Trabalha isso, medita isso, veja, se vocês não entenderam esse blog diário, volta ele, trabalhe ele em separado. Deus dá a ideia, eu comecei a dar a ideia da banheira, né, da bacia de água fria, para você compreender como que a consciência ela está separada dos nossos corpos emocionais, certo? Se o seu corpo emocional estiver manifestando alguma coisa negada do passado, ou se está manifestando uma ansiedade sobre o futuro, você vai perder a relatividade e a oportunidade de você evoluir essa consciência junto a esse corpo emocional, nesse tempo presente. Tudo pode ser aproveitado neste exato momento. O que fora passado sobre o meu corpo emocional, o que representou o meu passado, aquilo que representou, o que eu tenho que trazer dela é apenas uma consciência, para mim evoluir a minha consciência agora, nesse exato momento, ganhar uma relatividade. Eu tenho dito isso no blog anterior, mas eu acho muito interessante vocês entenderem isso da mesma forma nesse exato momento. Olha só, para que vocês tenham consciência em tudo que vocês viveu no passado, eu aconselho que vocês façam uma anotação, uma agenda, certo? Algumas frases, algumas expressões, deixa isso registrado para que você venha trazer nessa consciência, trabalhando, evoluindo essa consciência emocional, porque quando você trabalha a sua consciência mais, você tem muita chance de você se realizar neste presente, neste corpo. Vê aí, por exemplo, vamos pegar
uma causa aí dentro da sociedade. Vamos supor que você foi uma pessoa, um psicólogo muito bom, que conseguiu ajudar muitas pessoas. Então você vai ter, uma consciência sobre aquilo que você evoluiu, certo? É essa consciência que vai a manifestar os seus conhecimentos para que você possa ajudar, não é os seus corpos emocionais. Quando o psicólogo hoje, quando ele tem esse trabalho, ele entende isso, que ele não deva acionar os seus corpos emocionais, vê aí, vários psicólogos eles fazem esse trabalho, ele já é uma coisa ensinado isso para trabalhar mais a consciência, mais a espiritualidade do que o corpo emocional. Se ele estiver trabalhando esse corpo emocional, eles também não vão conseguir ajudar essas pessoas que dependem dele por uma coisa. Mas entenda que à medida que você vai buscando conhecimento, você vai ganhando uma relatividade no tempo, junto com o nosso corpo emocional. É por isso que esse nosso corpo emocional, ele representa o tempo, é somente isso. E a nossa consciência é ela que se evolui de acordo com que nós vamos adquirindo conhecimento sobre aquilo que nós nos permitimos a conhecer sobre uma coisa e outra. O corpo emocional, ele não fala igual eu estou falando aqui, pá, tal, a minha consciência que está movendo tudo, são os meus conhecimentos que está sendo manifestado, não é nada que nós podemos não podemos falar que é o corpo que está raciocinando, o corpo que está pensando, não, é a consciência, é ela que está se expressando, entenda? É certo que os nossos corpos é muito expressivo, né? As pessoas hoje, a gente temos que entender isso. Nossos corpos também, eles são expressivos, mas a nossa consciência, ele tem que ter o domínio acima dessas nossas expressões. Mesmo porque quando a gente falamos que ele é expressivo, ele vem representando a diferença entre o macho e o fêmea, né? Porque o macho representa uma expressão ao contrário da fêmea. É isso que nos identifica o que é macho, o que é fêmea dentro da sociedade. São aquilo que nós podemos ver, né, automaticamente. E que hoje ela ganha uma complexidade sobre uma coisa e outra, uma relatividade sobre uma coisa e outra. É muito delicado, porque a nossa consciência é ela que vai governar os nossos corpos, entende isso? Aquilo que é a nossa consciência, e não a relatividade desse corpo emocional. Isso tudo é delicado para se tratar, ok? Entenda isso. É só para vocês entender que nossos corpos também, eles são expressivos, mas essas expressões, elas não têm muita significação quando a gente não temos a consciência, porque a consciência é ela que governa os nossos corpos, certo? Entenda isso de todas as formas, ok? Por que que eu estou dizendo isso? Eu entrei numa ideia bem complexa agora, né? De estar relacionando isso, aí eu quero que vocês compreendam que essa é uma coisa delicada que deve ser tratado à parte, ok? Aqui nós estamos falando somente numa consciência e sobre a relatividade do tempo presente, daquilo que nós queremos nos relacionar sobre um corpo e outro, ok? Entendendo sempre que é a consciência que vai decidir, a consciência espiritual que vai decidir que nós somos macho ou fêmea. Os nossos corpos, eles são apenas expressivo de uma certa forma, eles são expressivos. A gente pode usar os nossos corpos emocionais em determinada situação, né, dentro de uma relatividade entre uma coisa e outra, ok? É uma delicadeza, entenda isso. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo só se vocês se estiverem sentindo realizado, certo? Se você estiver compreendendo o que está sendo dito, faça isso, faça com carinho, com dedicação, para que vocês possam ter consciência. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.